Albanizando. Hoje traremos um tema muito especial e falaremos da imputabilidade do psicopata. Traremos hoje 3 convidados especiais para falar sobre o tema e aprofundar para vocês aprenderem muito sobre isso. Traremos a professora de penal, Maria Azul, tentaremos falar com a diretora do HCT, Gabriele Ferreira, traremos também uma advogada especialista no assunto, a advogada Thaís Silva, e ela trará pra gente a ligação da imputabilidade do psicopata. Traremos muitas novidades e muitas coisas maravilhosas sobre o assunto, espero que vocês gostem, prestem muita atenção e fiquem ligadinhos. Já estamos aqui agora com a nossa professora de Direito Penal, Maria Azul, e ela vai trazer um pouquinho pra gente e vai nos explicar sobre a imputabilidade. Então, bem-vinda e nos traga um pouquinho do seu conhecimento. Bom dia a todos, o prazer é todo meu. Bom, precisamos definir inicialmente o que seria a culpabilidade. Para ser culpável, o sujeito tem que praticar um ato típico, que é uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta, antijurídico, que vai de encontro ao direito, ou seja, uma ação contra o modelo legal, né? E culpável, que é sujeito a um juízo de reprovação social incidente sobre o fato e sobre o autor. Dito isto, sendo ele culpável, a gente pode falar sobre a imputabilidade. Para ser imputável, o sujeito ele tem que ter entendimento sobre o fato que ele está cometendo. Ele tem que entender que aquele fato é proibido e que ele irá sofrer uma sanção sobre o fato que ele cometeu. Assim, dizemos que a imputabilidade é a possibilidade de atribuir ao indivíduo a responsabilidade por uma infração, segundo o artigo 26 do Código Penal. Muito legal. E o que é necessário para que o agente se caracterize como imputável? Bom, como eu disse antes, para ser imputável, o agente ele tem que entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, ele tem que ter a capacidade de dirigir sua conduta considerando esse entendimento inicial que ele teve de que o ato é ilícito. Bom, muito esclarecedor. Mas poderia nos dizer se tem alguma causa que venha incluir essa imputabilidade? Sim, são chamadas de pessoas inimputáveis, sendo elas as menores de 18 anos, as detentoras de doença mental ou desenvolvimento mental retardado, que ao tempo da ação ou omissão eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato. Isso se dá também na embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Existem os semi-inimputáveis, que são aqueles que, ao tempo da ação ou omissão, eles não tinham inteira capacidade de entender o fato, mas ainda assim entendiam alguma coisa do que estava acontecendo. Bem como a embriaguez voluntária. Para esses, eles terão a redução da pena de 1 a 2 terços. Bom, agradeço muito a sua participação. Para mim foi muito esclarecedor. Acredito que todos vão adorar entender um pouco mais sobre isso. E agora vamos continuar com a nossa próxima convidada, mas vamos ter agora um breve intervalo. Agora, após termos já entrevistado nossa professora de Direito Penal, vamos falar um pouquinho sobre a psicopatia. Não conseguimos trazer a diretora do ACT como prometido, porém estaremos falando ao vivo com ela. E ela vai trazer os fatos e argumentos e todas as falas que possam explicar melhor sobre a psicopatia. Gente, boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer à diretora do HCT por ter aceitado nos fornecer a entrevista. Boa tarde, diretora. Boa tarde, Airanda. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que vocês me fizeram de estar aqui hoje, ainda que seja por uma ligação, para poder falar um pouco sobre esse assunto, passar um pouco do meu conhecimento. E, assim, eu acho de extrema importância essa abordagem que vocês estão fazendo, visto que a gente sabe que na sociedade hoje existem alguns conceitos, alguns pensamentos acerca desse assunto que ainda são levados de maneira equivocada. Então, eu me encontro aqui à disponibilidade de vocês para poder sanar algumas dúvidas, algumas questões, enfim. O que é a psicopatia? Bom,
Psico quer dizer mente e patos quer dizer doença. Só que o psicopata, ele não é um doente mental da forma como nós entendemos e que ainda é muito propagado na sociedade. Quando a gente fala de psicopata, a primeira coisa que vem na nossa mente é que se trata de um doente mental. O doente mental, ele é o psicótico, é o que sofre com delírios, com alucinações, ele não tem ciência do que ele faz. Já o psicopata, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele tem um transtorno de personalidade, é um estado de ser no qual existe um excesso de razão e existe uma ausência de emoção. Ele não tem empatia e não tem a capacidade de se pôr no lugar do outro. A senhora poderia citar alguns sintomas mais frequentes nos psicopatas? Assim, dentre os sintomas mais frequentes dos psicopatas, nós podemos falar acerca dos comportamentos dele. Esses comportamentos, eles tendem a ser encantador, um comportamento manipulador, um comportamento fantasioso, além de que há a presença de mentiras sistemáticas. Existe uma ausência de afeto, uma falta de moralidade. Eles são bastante impulsivos, eles têm uma falta excessiva de interação social, eles tendem a se isolar da sociedade e podemos dizer que existe também uma incorrigibilidade. Um assassino pode não ser um psicopata e um psicopata pode jamais matar? Sim, com certeza. É um equívoco pensar que apenas assassinos seriais eles são psicopatas. A psicopatia ela não está ligada apenas ao homicídio. Um psicopata ele pode nunca ter a necessidade de assassinar alguém. Então ele pode, por exemplo, resolver as questões pessoais dele, as questões que surgem na mente dele, prejudicando as pessoas de uma outra forma, de uma forma que vai ser irreversível, mas que não há necessidade de matar outra pessoa. Por fim, a senhora poderia explicar um pouco como funciona o exame de sanidade mental? Bom, no exame de sanidade mental são analisadas as funções mentais. Então, os testes eles vão avaliar pontos como, por exemplo, o discurso, a coerência, a memória, o afeto, a atenção do indivíduo. Nos casos que envolvem a justiça, o laudo de sanidade mental ele é mais complexo, né? A perícia psiquiátrica ela é usada para poder esclarecer se o acusado agiu ou não com a ciência dos seus atos. Diretora, obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço o convite mais uma vez. Como eu falei no início, eu acho de extrema importância que vocês estejam abordando acerca desse assunto. E saiba que eu estou aqui à disponibilidade de vocês, se vocês precisarem, podem entrar em contato. Se eu não conseguir dar uma entrevista pessoalmente, estou aqui também, como agora, à disposição, seja por ligação, para poder estar esclarecendo algumas dúvidas acerca da psicopatia, acerca dos assuntos relacionados a isso, dos seus efeitos. Enfim, obrigada mais uma vez, um grande abraço. Estamos aqui já com nossa nova convidada. Ela é advogada, especialista na área, doutora Thaís Silva, e ela vai trazer um pouquinho sobre a imputabilidade, inimputabilidade ou semi-imputabilidade do psicopata. Bom, doutora, o que você tem para trazer para nós? A questão do psicopata, se ele é imputável, semi-imputável ou imputável, é uma questão muito debatida no âmbito do direito penal, porque algumas doutrinas e juristas divergem da psiquiatria enquanto outras se atrelam a ela. O Código Penal brasileiro, no artigo 26, dispõe que, em vez de pena, o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Existem duas teorias, uma majoritária e outra minoritária. A majoritária está atrelada ao artigo 26, ora já mencionado. Entende que o psicopata, por ter um transtorno de personalidade, ele é considerado um semi-imputável. Já a teoria minoritária entende que o psicopata não deve ser considerado como um detentor de um transtorno mental e, por isso, ele deve ser imputável. No entanto, o Código Penal brasileiro faz referência à ampla perturbação da saúde mental, que, em geral, possui capacidade de entendimento. Então, podemos concluir que, a depender do caso concreto, o psicopata ele pode ser semi-imputável ou imputável. Bom, agora vamos expor dois casos que foram os casos considerados mais importantes de serial killer brasileiro. E um deles foi de Francisco de Chagas Rodrigues de Brito, nascido no Maranhão. Ele tinha 5 anos quando ele sofreu abusos e ele adquiriu esse transtorno mental e todas as vítimas dele tinham o mesmo perfil. Eram crianças de entre 4 e 15 anos e ele levava elas para uma mata e mutilava seus órgãos e abusava sexualmente delas. Tivemos também um outro caso
que teve muita repercussão, que foi de Francisco Assis Pereira. Ele era considerado o maníaco do parque e ele pegava as mulheres e levava para abusar sexualmente delas também. Assassinava as mulheres e levava partes do corpo dela para casa. Nos dois casos, tivemos nenhuma imputabilidade e foi reduzida a pena a 1/3 da pena imposta. No primeiro caso, foi sentenciado em 385 anos e 6 meses de reclusão. E no segundo caso, ele foi sentenciado em 271 anos de reclusão. Por fim, trouxemos uma vítima. Para preservar sua imagem, ela preferiu não aparecer e ela vai discutir um pouco da situação dela. Bom, como a maioria das pessoas que estão acompanhando o caso já sabem, o Carlos, que é o meu primo, ele foi autor de um crime bárbaro que aconteceu aqui na cidade de Salvador, onde eu, vítima, mais 4 amigos meus. Infelizmente 3 pessoas morreram, sua ex-namorada, meus 2 amigos. Eu sobrevivi juntamente com o José. Digo assim que eu sobrevivi, né? Eu tô aqui fisicamente, mas eu tô visivelmente abalada. É tudo muito recente pra mim, ainda tá tudo muito recente na minha memória. Provavelmente leva um bom tempo para que eu possa me restabilizar. Mas assim, em virtude de ter saído agora um laudo que classifica o Carlos como psicopata, eu queria falar sobre um pouco dessa personalidade dele, né? Dessa pessoa que eu pude conviver durante um bom tempo, pelo fato de sermos primos. E eu pude perceber isso ainda mais quando eu tava ali, né? Sendo vítima daquele crime, quando eu tava ali com os meus amigos sendo torturada, quando eu tava vendo os meus amigos morrerem. E eu olhava nos olhos dele e eu via que ele não tinha remorso algum de todas as coisas ruins que ele estava fazendo. Ele não tinha um sentimento de compaixão por ver a gente ali implorando por viver. Ele agia com muita frieza, sabe? Me chocou bastante o fato de ele estar protagonizando, inclusive, uma fantasia que ele estava na cabeça dele. E eu percebi isso quando ele chegou. E ele deu dados pra gente e falou que era pra gente jogar o dado e que se caísse o número par ele ia matar a pessoa que tinha jogado o dado e tinha caído o número par, porque simplesmente ele acordou com essa vontade de matar alguém que seria desse modo, sabe? E eu espero que ele realmente responda pelos atos dele. Eu sei que ele foi classificado como psicopata e que a gente da própria família já percebia certos transtornos mentais durante toda essa vida do Carlos, mas assim, nada justifica. Eu tava ali, eu vivi tudo aquilo com os meus amigos, eu pude ver nos olhos deles que ele não tem e não tinha remorso algum do que ele fez, sabe? Ele não tinha nenhum sentimento de compaixão, de dúvida de que ele queria fazer aquilo. Ele estava totalmente convicto de que era aquilo que ele queria fazer e foi justamente o que ele fez. Então, como eu disse, eu espero que realmente a justiça seja feita, que ele realmente responda pelos atos dele, porque isso não pode ficar assim. É só o que eu quero, é só o que eu espero, por mim, por tudo que eu vivi, pelos meus amigos e por tudo que a gente viveu. Como conclusão de tudo o que foi dito aqui pelas profissionais que trouxemos como convidados, vamos trazer uma breve conclusão sobre o que falamos. O entendimento jurisprudencial referente à imputabilidade desses indivíduos tem sido divergente, embora alguns juristas considerem, em determinadas circunstâncias, a psicopatia como excludente de culpabilidade, não há uniformidade sobre o tema, pois o psicopata não tem capacidade de vontade, porém tem capacidade de entendimento. Nesse sentido, o ordenamento jurídico se posiciona no que diz respeito ao doente mental, como um indivíduo inimputável. Todavia, o indivíduo que possui características psicopáticas, ou seja, diferente do doente mental, o direito penal na atuação pode considerar este sujeito como imputável ou semi-imputável, a depender do caso concreto. Então, galera, agradeço a participação de todos e estaremos aqui amanhã neste mesmo horário, neste mesmo canal. Volte sempre. Tchau!